Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá, meninas! Muito obrigada pela companhia. Eu tenho alguns recados importantes para dizer e para pedir. Me sigam no YouTube, se inscrevam no meu canal, cliquem naquela sinetinha, doutora Érica Montalvão, tá? Todos os episódios, há 2 anos que eu gravo, estão lá, são temas super legais, com profissionais competentes para dar direcionamento pra gente. No Spotify, Mulheres de Peito. Também se inscrevam, porque dessa forma a internet, o YouTube, o Spotify consegue direcionar para mais pessoas assuntos relevantes e com qualidade. Esse tema de hoje surgiu de uma entrevista que eu estava lendo, né, de um artigo. Eu falei, eu preciso falar com essa mulher, por vários motivos. Mulheres de Peito é um podcast de saúde e qualidade de vida para as mulheres. Mas eu tenho percebido que a gente precisa estimular um pouco mais também nessa área empreendedorismo, porque a mulher é uma empreendedora sem saber que é. Sim, com né? certeza. A maioria. E lógico, com todas as dificuldades. E a hora que eu vi a sua entrevista, eu falei, eu quero falar com essa mulher. Aí mandei no... gente, eu sou maior cara de pau. Não era, tá? Eu mandei no Instagram mesmo pra ela, já fui conversando, Foi. né? E ela foi muito receptiva. Obrigada, viu? Que de isso, coração. É um prazer estar aqui. Fala um pouquinho de você. Seu nome, de onde você é, família. Claro. Me conta. Eu sou a Flávia Brunelli, eu tenho 29 anos, eu sou empreendedora e fundei a Del Veneto faz 6 anos, minha empresa. Antes disso, eu fiz administração de empresas, depois fiz gastronomia, MBM em gestão de negócios. E minha família, eu sou de São José dos Campos, sou josense, nasci aqui, vivi minha vida toda aqui, só fui fazer faculdade em Campinas. E voltei para cá para empreender. Então, é uma jornada longa de 6 anos, mas ao mesmo tempo curta ainda do que eu sei que tem para vir pela frente. Sim. Muitos aprendizados. E me conta uma coisa. Você tem quantos anos mesmo? 29. Então, 29 anos, empreendedora no ramo de? Carne suína. Gente, quem entende um pouco de empreendedorismo sabe o quanto é difícil empreender feminino, Exatamente. Né? E ainda num ramo desse, né? Com certeza. Me conta um pouquinho como que você foi para esse tipo de empreendedorismo. Eu fiz um TCC da faculdade, que era um fast food especializado em carne suína. Eu ganhei o primeiro lugar, aí eu ganhei um prêmio para fazer um curso na Disney University lá em Orlando. E aí todo mundo falava assim, Flávia, essa ideia é muito boa, você tem que investir. Eu falava assim, mas eu trabalhava na Tetra Pak, tinha um bom cargo e estava com perspectiva de crescimento lá. E aí foi um chamado espiritual, que eu digo, foi Deus quem me chamou com o propósito de impactar mais vidas. E aí eu tomei coragem, pedi demissão e vim começar a empreender. Aí estudei gastronomia, trabalhei em restaurantes e enxerguei um nicho no mercado diferente. O nicho de carne suína era pouco explorado e cortes porcionados, embalados, premiums, não existia no Brasil há 6 anos atrás. Hoje já tem algumas marcas começando, mas ainda é muito do início. O Brasil ainda está aprendendo a consumir carne suína de uma forma diferenciada, incluindo o dia a dia, ser uma carne que combina com o dia a dia do brasileiro. E aí, com isso, eu comecei a Del Veneto lá atrás, há 6 anos, e foi uma jornada longa de muitas batalhas, mas de muita conquista. E ultimamente eu tenho ficado muito contente com o reconhecimento, com a evolução da Del Veneto e com tudo que tem acontecido. Mas a minha história também tem a ver um pouco com a minha família. Mas você nunca mexeu com isso? Eu nunca mexi. Trabalhou? Minha família trabalhava com criação de suínos. Minha família tem a criação de suínos na Itália há 90 anos, por isso minha empresa se chama Del Veneto. Del Veneto significa do Vêneto, da região, como se fosse de São Paulo, do estado do Vêneto, lá na Itália, região do Vêneto. E minha família é da montanha de Verona,
que é uma cidade importante lá no Vêneto. E minha família já tinha criação lá há 90 anos. Meu nono veio para o Brasil e há 40 anos começou a fazenda aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. E aí eu fundei minha empresa. Eu via que eles criavam um porco tão bem, com tanta qualidade, só que o cliente final não sabia disso. Então, aí eu decidi unir e mostrar no marketing, mostrar para o cliente como é feito. E além, não, a minha empresa não é uma empresa de marketing, é uma empresa de desossa, é uma empresa é um frigorífico artesanal. Então, eu compro o animal vivo da fazenda da minha família, terceirizo o abate e recebo a carcaça e faço toda a desossa artesanal, um açougue maior artesanal de carne suína. Como surgiu a ideia? Foi depois desse TCC que você ganhou? O TCC eu ganhei na faculdade. Que ano foi isso? Faz uns 8 anos, eu acho. Eu me formei cedo, eu me formei com 21, então faz 8 anos. E aí, depois disso, eu fui fazer um curso de gastronomia. Depois eu fui para os Estados Unidos, para a Itália e para a Argentina, fazer cursos de gastronomia lá e trabalhar em açougues. Eu fui lá e aprendi. É mais comum carne suína que aqui? Muito mais. Aqui no Brasil, a gente tem uma média de per capita hoje, evoluiu nos últimos anos, de 20 quilos per capita por ano de consumo por habitante. Lá é 40, 60 quilos. Depende dos países, né? Sim, sim. Europa, Estados Unidos, Ásia, varia entre 40 e 60 quilos. É muito mais que aqui no Brasil. Porque eles têm o hábito, eles não acham a carne, eles não têm preconceitos, eles têm uma aptidão pela carne, gostam, percebem o sabor e tinham cortes diferentes que aqui no Brasil a gente não tinha. A gente só tinha pernil, paleta, panceta e costelinha, tipo, básico. E aí, como incluir carne suína básico? Só que se você compra um pernil inteiro, 12 quilos, 10 quilos, ninguém tem família para fazer isso. Minha sacada foi enxergar uma oportunidade. Em porcionados. Coisas pro dia a dia, para as famílias tão menores, morando em apartamento. Então, foi desse jeito que eu acabei criando. Muito legal, muito bom mesmo essa ideia. E como que... o que você percebeu de dificuldade no início, assim? O que mais te chamou a atenção de começar? Para começar. Olha... não ter conhecimento, não era empreendedora, gestão de pessoas é super desafiador, cuidar de pessoas, encontrar as pessoas certas, eu acho que é a coisa mais difícil de qualquer negócio. Eu acho que o maior desafio é pessoas, assim, sem dúvida para mim foi pessoas, foi liderar, estar à frente, as pessoas respeitarem por ser uma mulher nova, uma cara de menina. Quando eu comecei, eu tinha 23 anos, eu mentia a minha idade, pra ter uma noção, eu falava que eu tinha mais anos do que tinha, eu falava 23 anos, falava uns 26, 27, eu sempre aumentava a minha idade, para as pessoas falarem 23 anos, as pessoas não davam credibilidade. E eu acho que o mais complicado é o fato de ser mulher e jovem. Isso era muito complicado, assim. A cara das pessoas, às vezes, já chegou de eu ir em reunião com um vendedor meu, do comercial meu, e ele é homem. E aí ficavam olhando só pra ele. Como tipo, se ele fosse o dono da empresa. Ele fosse o dono da empresa. Eu te entendo. E aí era uma coisa assim, eu falava assim... eu nunca fui de debater, e eu nunca fui vítima. Eu também nunca me vitimizei por isso. Eu sempre buscava... Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe é uma mulher empreendedora que trabalha com suinocultura, com fazenda também. E ela ia no meio da reunião com muitos de homem. E ela nunca se posicionava como diferente, nem menos. Ela nunca me falou como um desafio isso. Então, eu acho que eu fui com menos medo. Acho que eu tinha mais desafio por ser jovem do que por ser mulher. Eu acho que era... Eu concordo, com certeza, que é mais difícil por ser nova do que por ser mulher. Porque... Por ser mulher, se você é competente, você tenta demonstrar seu trabalho. Mas o jovem, as pessoas às vezes parecia que não dava credibilidade. Era mais difícil por tudo. E isso é muito legal, porque para mostrar que não tem idade para empreender. Não. Qualidade para a gente poder empreender também não tem idade. Então, é isso que a gente precisa passar. E a sua história é muito legal, porque você é mulher e jovem, né? Isso desperta interesse e motiva, né, várias mulheres e homens também, tá? Então, Sim, isso é importante. O empreendedorismo não tem idade. Não tem idade. É só você querer, ter força de vontade e continuar. Então, na verdade, você não tem uma história antes do empreendimento. Porque era faculdade. Era faculdade, eu trabalhei na Tetra Pak, eu tive uma função lá e fui promovida muito nova lá. E aí eu recusei a promoção para montar a Del Vêneto. Então, foi um encontro, assim, um chamado de Deus para abandonar a carreira executiva e
que eu tinha um propósito de abençoar vidas, de gerar novos empregos e gerar o mercado, gerar a economia, ajudar os brasileiros que ajudam a nossa economia a gerar. O agronegócio e mulher, o que você percebeu de dificuldade? É desafiador, é muito desafiador. O ambiente, bem as masculino. pessoas. Não que seja preconceituoso, às vezes nem é tanto. Às vezes é um pouco, assim, não é... Mas assim, é um ambiente, maioria são homens. É um pouco... É complicado, não é mais difícil. Mas eu acho que isso só me serviu de base para ser melhor, para fazer mais bem feito e para ninguém falar nada. Era qualidade e entrega, né? Eu acho que a nossa entrega que justifica, não é o que a gente... Na sua infância, você comia carne de porco? Comia, já era uma coisa porque em casa. Da família, era da família. Mas eu comia, assim, não comia cortes especiais, porque não existia. Eram coisas muito básicas. Era, assim, normal. Não era tanto. Depois que eu fundei minha empresa, a gente come carne suína todos os dias em casa. Agora, tipo, de diferentes formas. Carne moída. Aqui em São José. Então, hoje eu como muito, muito mais. Quando a gente estudou e para te fazer o convite e tudo, né? Primeiro foi o convite porque eu gostei da sua história, não vou mentir. Aí depois a gente teve que estudar um pouquinho sobre todo esse processo. Você percebeu esse nicho porque você fez o trabalho, o TCC, ou depois que você começou o trabalho, você falou, nossa, esse é um nicho importante. Eu fiz o TCC, não achava que não tanta relevância. Depois eu fui estudar alimentação fora do lar, e aí eu percebi que era uma sacada aqui fora. Eu comecei a estudar dados, para fazer até a parte de marketing do trabalho. Sim. Dados de fora de consumo, e eu falei, gente, aqui tá o filão, né? Filão. No Brasil é pouquíssimo explorado. Se eu começar agora, é a oportunidade certa para eu ser pioneira em cortes especiais no Brasil. Então, o que eu conquistei foi no momento... Me chamaram de louca, quando eu fui fazer a desossa em uma sala de frigorífico de uma pessoa que eu aluguei. Ele falou, isso demora demais, esses cortes são muito artesanal. Ninguém vai querer isso. Tempo fala, mas assim... A gente ouve coisas, mas o que faz a diferença é continuar e ter claro... e acreditar. Exatamente. Ter claro o seu caminho onde você quer chegar. Onde você quer chegar. E a tecnologia, como é que ela desempenha um papel nessa área sua? Por exemplo, estou falando que a minha área, o consultório, eu preciso da tecnologia, né, da informática para eu cadastrar, fazer a anamnese do paciente e tal. Porque agora tudo é mais tecnológico, né? Essa desossa é manual? Como é que é? É manual, a gente é muito artesanal. O nosso trabalho é 100% artesanal, é manual. São pessoas... Sua empresa é grande? Ela tem aproximadamente 20 colaboradores. Então, muito... É a mão de obra operacional lá no dia a dia, limpando ossinho manualmente, cortando cada fatia, é super manual. Então, ainda não é super ultra tecnológico e não é nem meu objetivo. É manter o artesanal, é manter o feito 1 a 1, é o diferente, é onde é o meu nicho. E o corte ser diferenciado. A raça do porco é um Duroc, é uma raça especial, uma raça premium de carne suína. É como se fosse o Angus do porco. Entendi. Então, é uma... E agora virou paixão isso seu, né? Era um estudo, era um TCC, mas agora virou paixão. É o que eu amo. Eu já gostava de cozinhar como hobby, mas eu não imaginava trabalhando com isso. E aí foi uma virada de chave na minha vida. E a mudança no cenário global hoje em relação à carne suína? O que você vê? O cenário global continua crescendo o consumo, mas o Brasil... É lento, né? O quê? O crescimento no Brasil é lento. É lento. Mas é porque a carne suína tinha preconceito no Brasil, pela forma da criação. Você é médica, sabe? Da toxoplasmose... como fala? Cistocircose. Então, a gente tinha um preconceito, só que o porco não tinha culpa nenhuma. Só que no Brasil, para inserirem a banha no Brasil, para tirarem a banha, para inserirem o óleo vegetal no Brasil, colocaram a banha como vilã, para começar. Falaram que a banha fazia mal, que as nossas avós, bisavós consumiam. Para poder inserir o óleo vegetal no Brasil, colocaram a banha como vilã. E o nosso no Brasil, a gente era muito arcaico. Então, muitas regiões sem saneamento básico. Sem saneamento básico, o animal ele era contaminado numa criação de um lugar sem saneamento básico, a horta era contaminada, as fezes iam direto para perto da horta, não tinha aquela coisa, e aí o animal acabava sendo contaminado pelo homem.
E a gente coloca o animal como vilão e consumir menos carne suína. Porque, tem risco. Não tem risco nenhum. Se você é cria do jeito certo, não tem risco nenhum. Você pode consumir mal passado, igual você come uma carne bovina mal passada. Zero risco. Eu como e sempre falo, eu brinco assim, que o meu melhor marketing vai ser o dia que eu estiver grávida. Comendo carne de porco e falando assim, não tem problema, não tem risco nenhum. Você foi destaque, né? Me fala um pouquinho desse último, da Forbes, né? Forbes, eu fui reconhecida como Forbes Under 30, que são os jovens empresários promissores com menos de 30. Quando foi isso? Foi agora em dezembro, foi 23 de dezembro. E me conta o que mudou depois disso. A repercussão foi muito grande, as pessoas... Eu só te vi depois disso, eu sou uma delas, né? A repercussão foi tremenda, assim, uma coisa... Eu tinha saído uma vez no Globo Rural e tinha sido uma repercussão muito grande também, foi igual, assim, foi 2 marcos na minha vida. Foi eu assisto o Globo Rural, Globo Rural, que as pessoas vieram de um jeito, querendo saber, atrás... Abriu várias portas já. E ainda faz pouco tempo, né? Mas, o que é fantástico dessa história é você continuar contando a sua história para que mais pessoas se motivem a estar também nesse caminho de empreender, lógico, com responsabilidade, com critério, nada sair fazendo, porque daqui a pouco não vai para frente. É muito árduo. E eu gosto muito de falar que empreender não é flores. O que vende na rede social que é um mar de rosas. Acabou a maravilha, você não tem mais chefe. Agora você é o seu chefe. Melhor coisa do mundo. Você trabalha mais. Você trabalha muito mais do que o normal, do que você quando você tinha chefe. Então, assim, não é esse mar de rosas empreender. É uma coisa dura, é pesado. Tem que ter amor, tem que ter propósito, tem que ter objetivo claro, porque senão você não aguenta. As pessoas desistem no meio do caminho e acham que também vão ter retorno rápido. Não existe isso, gente. Eu escutei de uma pessoa experiência em gestão de clínicas, tal, ela falou assim, olha, você está começando a tua clínica, você vai descansar sexta-tarde? Você tem que trabalhar. Com certeza. A hora que sua clínica estiver andando sozinha, sem precisar de você, que eu acho meio difícil, aí você até pode descansar sexta-tarde. Então, assim, imagina se quando você é teoricamente dono, né, está empreendendo, você pode ter seus horários. Não é isso. Você trabalha mais, você trabalha à noite, você trabalha de manhã, você tem insônia, madrugada, essa vida não é... Empreender não é flores, você faz porque você tem amor, mas não... Sua rotina, como é que é? Assim, quando não é aqui gravando comigo o podcast. Eu acordo cedo, 6h30 aproximadamente... Às vezes mais cedo, dependendo da minha... Hoje eu acordei 5h30 porque eu tinha programas para gravar, outras coisas. Eu vou malhar 6, 7 horas... Entre 6 e 7 horas da manhã eu vou malhar. Depois eu vou para a empresa e aí começam reuniões, telefone, muitas coisas para fazer. E durante o dia, assim, eu não tenho uma rotina. Eu não sou uma pessoa... Eu tenho dificuldade de rotina, assim. Eu não sou uma pessoa super ultra, todo dia a mesma coisa. A minha rotina é bem dinâmica. Eu vario muito as minhas atividades ao longo do dia. Eu perguntei porque também... Você participa do processo? Que eu no comecinho você estava lá. Do dia a dia, sim, participa ainda. Ainda acompanho problemas, principalmente resolver problema. Porque toda hora tem problema. Pifa uma coisa, um motor, um compressor, um carro quebra... resolução de problemas assim logísticos com clientes, alguma situação. Eu participo do processo ainda comercial, eu visito clientes constantemente, eu vendo ainda, visitando clientes. Então, eu faço o dia a dia e o marketing também, mas eu faço a aprovação de contas de financeiro, a gente tá cuidando um pouquinho de... Nossa, mulher, se a gente acha que faz muito, você faz muito mais. E me fala uma coisa, agora você está mais, assim, você já era conhecida, mas agora você está mais conhecida, as demandas aumentaram, pelo menos você está aqui, você recebeu o meu convite, recebeu o convite de outras pessoas, né, para falar sobre o assunto, porque eu acredito que coisas boas devem ser transmitidas. Né? Com certeza. Então, por isso que a gente... Mas isso também atrapalha um pouquinho a tua vida pessoal, né? É complicado. Diminui seu tempo para fazer as suas coisas. Conciliar. A vida não é simples. Meu namorado é médico, então ele também entende, porque a rotina dele é puxada. Então não a gente nunca consegue ficar... Uma pessoa que é muito dinâmica, que faz muita coisa, não consegue, eu acho que ficar com uma pessoa muito tranquila. Ele trabalha...
bastante como eu. Então, assim, não é um problema no meu trabalho. E eu nunca ficaria com uma pessoa que não aceitasse. Não fosse desse ritmo também. Que eu tenho uma vida corrida e agitada. E, assim, a gente prioriza. A hora que tem que trabalha duro, e na hora que também tem que ter lazer, descansa, final de semana, aproveita, vai pra restaurante. Você cuida bem da sua saúde? Cuido bem, faço bastante exercício físico. Exercício físico, eu falo assim, é chave, é necessário. Ele que te dá combustão, né? Ele que me faz manter. Tem fases assim, que quando tá muito estressante, um problema na empresa, às vezes eu deixo de 1 ou 2 semanas, assim, não com a frequência que eu vou normal. Se eu deixo de ir, minha ansiedade sobe pra um nível absurdo. Eu sinto o efeito na hora, eu falo, não posso deixar. Eu me controlo o máximo para não deixar de fazer exercício físico, porque ele faz parte, ele é comer bem, é uma alimentação saudável, é extremamente necessário pra gente aguentar uma rotina puxada, senão a gente não aguenta. Teve alguma coisa nessa mudança de chave, lógico, de trabalho não, porque você trabalha há muito tempo, mas desse maior conhecimento seu público que você perdeu, que você sente falta, que você não faz mais? Não. Por que eu tô falando? Porque, assim, todo mundo que começa a ter mais visibilidade, seja de mídia, públicos, às vezes deixa de fazer alguma coisa que fazia antes, que antes não você fazia fácil e ninguém te incomodava, né? Eu falei, agora eu não posso fazer mais isso, porque agora tem mais gente me espiando, pode tirar foto, pode alguma coisa assim. Tem alguma coisa que te... Não, eu vou pra minha academia, os meus hobbies é comer, na verdade, sair pra ir pra bons restaurantes, é isso que eu gosto de fazer, ou viajar quando é possível, viagens curtas, é isso que eu gosto e continuo fazendo. Meu hobby também tem a ver com o meu trabalho, então é bom. Delícia! Visitar restaurante, cliente, então assim, tá sempre em movimento, é gostoso, não é o meu trabalho tem partes duras, penosas, mas tem partes muito prazerosas. Se fosse para você falar para alguém que estivesse começando a empreender, mulher ou homem, não importa, alguma dica, o que você hoje ia dar essa dica? Falar uma coisa que você fez lá, você não devia ter feito no começo, ou não devia ter iniciado esse empreendedorismo assim, meio sem pensar, alguma coisa. O que você... Olha, eu falo assim, a gente tem que começar... Eu comecei lendo uns livros de empreendedorismo motivacional e eu achava que era muito mais tranquila a minha vida, ia ser muito mais tranquila sendo empreendedora. Então, eu acho que, assim, volta pra realidade, os livros são legais, motivacionais, mas, assim, a vida real empreendedora é hard. Você precisa ter estômago para aguentar, porque são dias duros. A vida não é flores que os livros motivacionais empresarial demonstram. Mas eu tenho 3 pilares que eu considero que são o que eu acho que é fundamental para mim. Trabalho duro, não achar que a vida vai ser trabalho fácil, é trabalho duro, é trabalho constante, não adianta achar que é moleza, que não vai ser moleza. Estudar muito, e grupos de network eu acho fundamental, porque eu aprendo muito constantemente, eu estou evoluindo, eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu estou tendo ideias, eu estou tendo insights, e grupos de network são fundamentais, porque você é ouvidores de pessoas que já passaram coisas parecidas, e às vezes te ajuda, te poupa na sua caminhada. Então, ouvir os outros, estudar, estar sempre em contato é fundamental. E tem muitos grupos de mentoria, grupos de contato que são, às vezes, gratuitos e que a pessoa acha que estudar é caro. Não, gente, estudar o YouTube, eu aprendi, assim, boa parte dos meus cursos de carne suína, eu aprendi vendo vídeo no YouTube. Eu não tive um curso específico, não tinha um curso pronto, porque ninguém fazia isso. Então, eu fui recortes, você vai estudando um pouquinho dali, um pouquinho dali, um pouquinho dali. Mas tem vontade de não estudar e não parar. E o terceiro pilar, para mim, é minha parte espiritual. Você ter uma forma de se reconectar, de recarregar a sua bateria. Para mim, Deus é minha forma de recarregar minha bateria. Você tem alguma religião? Eu sou cristã. Legal. Isso eu acho também super importante, porque a gente precisa ter esse momento de diminuir a adrenalina, de reconectar com você mesmo e com, né, uma pessoa que cuide de você além da gente mesmo, né? A gente tem que se sentir abraçado, eu falo. Com certeza. E a religião é exatamente isso. Você tem ideia de expansão, de novos projetos? Esse ano a gente está esperando uma certificação que depende da Prefeitura de São José sair.
A hora que sair essa certificação, eu vou poder vender para o Brasil inteiro. Então, vai ampliar muito. Hoje, eu só vendo para dentro do estado de São Paulo. Então, eu vou poder ampliar para as regiões, estados próximos, principalmente para esse segundo semestre. Então, a gente vai crescer bastante esse ano, ao longo do ano. Segundo semestre. Você entende de todas as áreas um pouco, mas tem pessoas responsáveis para isso para você, né? Senão não dá para fazer tudo. Tenho. Nessa dinâmica mas sua. Não é simples o processo de encontrar as pessoas certas. Tem N situações, assim, não é nada fácil isso, assim, é fácil achar gente. Mas tem que encontrar as pessoas certas para as funções certas, é o desafio. Acho que o principal desafio do empreendedor é esse. A gente gravou um podcast anterior falando sobre gestão de clínicas. Uma médica, uma administradora e enfermeira, essa administradora também. E eu falei para ela, fiz a mesma pergunta, qual a maior dificuldade? Gestão de pessoas. Sem dúvida. E achar qual a pessoa certa para o lugar certo. Não tem nada mais difícil do que isso. Porque criar produto bom, a gente depende da gente. A gente consegue, a gente vai lá e faz. O que depende da gente é mais simples. Depende de muitas outras pessoas. Do ambiente, de N fatores, então... E aí ela citou uma coisa que eu achei super interessante, você pegou um currículo para conversar, para fazer uma entrevista, um currículo muito legal, mas a pessoa no dia a dia não era nada daquilo. Nossa, o currículo dela teórico é bom. O que mais tem é isso, né? O que mais tem é isso. E se você vai lá, faz entrevistas, pergunta para as pessoas as coisas, eu acho que eu tenho alguma experiência com entrevista, mas às vezes ainda se decepciona. Então, segredinho, eu sou mineira, né? Eu gosto de carne de porco, viu? Então, assim, por isso que também, a hora que eu vi você falando, eu falei, nossa, eu vou chamar ela para conversar. Mineira é bem tranquila, assim. Me conta algum conselho para as mulheres hoje que iniciam o empreendedorismo nesse mercado masculino? Olha, no começo, quando eu comecei, eu tinha muito de me masculinizar para trabalhar. Eu não usava maquiagem. Eu fiquei uns 3 anos, se você vê os meus vídeos do YouTube no começo, era assim. Mas hoje, depois disso, tive que quebrar algumas chaves psicologicamente, espiritualmente, que tinha no meu lado feminino, que eu tinha que deixar minha essência, eu sou mulher e tá tudo bem. Então, assim, porque não tentar ser uma coisa que você não é, acho que ser você mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu também nunca me portei num ambiente com roupas sensuais. Eu nunca fico tirando... Hoje de manhã eu fiz uma sessão de fotos. Eu, evito mostrar o colo demais. Assim, eu não quero chamar atenção pelo meu corpo. Eu quero chamar atenção pela minha capacidade, pela minha competência. Eu não preciso me masculinizar, eu posso ser feminina, me maquiar, mas eu sempre fui muito discreta no meu vestir. Eu acho que isso é fundamental. Acho que a gente achar que usar vestidos muito provocantes, isso, você vai chamar atenção por o que você não quer. Você quer chamar atenção pelo seu trabalho. Seu produto. Pelo seu produto, pelo que você faz, e não pelo seu corpo ou seus atributos. Então, assim, ser feminina, sim, mas pensando que o mundo é o mundo e que a gente tem que estar atento ao que a gente quer vender de melhor da nossa imagem. E me fala uma coisa, a sua visão por estar no agronegócio, como que você vê o futuro desse agronegócio em relação às mulheres? Tem mais mulheres, lógico, a gente sabe que tá tem, aumentando. Mas e tem alguma mulher que você lembra agora? Fala, tem uma mulher que convive com você, que também já é do agronegócio? De exemplo, assim, mais próximo a minha mãe. Ela é uma mulher que trabalha no agro e nunca foi vítima. Ela me ensinou, assim, me inspirou. Eu acho que eu sou o que eu sou, não tenho tanto medo, sofri menos por ela. Porque até nos últimos anos as pessoas estão perguntando demais sobre o feminino. Isso. E minha mãe, na época dela, ela ia lá e fazia. E fazia. Entregar o seu melhor. Entregar o seu melhor, dar o seu melhor. O que depende de você, estuda, se dedica, dá o seu sangue. Ela sempre me ensinou isso. E aí eu faço isso. Então, isso é ótimo, porque assim, não pode virar luta, né? Concordo. Mas ao mesmo tempo a gente também não pode ficar parada. Não, a gente tem que ir pra frente. A luta é mais dura pra gente. A gente tem que ser até melhor do que os homens pra conquistar alguns espaços. Mas tá bom, vamos ser boa, vamos fazer bem. E a gente precisa conquistar
cargos, né? Posições, É. vamos assim, melhor que cargos, posições, para que a gente seja referência de outras Com mulheres. certeza, Para que seja outras mu- exemplo. Exatamente. Sim. Esse é o intuito da nossa conversa. Bom, nosso tempo está acabando, meu amigo já veio me dar um sinalzinho, mas me conta alguma coisa importante que eu acho que fez nessa sua trajetória pequena, longa, mas ao mesmo tempo em curto espaço de tempo pela tua idade, que você gostaria de deixar para que as pessoas lembrassem dessa conversa. Olha, eu já me fizeram essa pergunta e uma vez eu vou repetir a mesma coisa. É uma coisa que está escrito tatuado aqui no meu braço. É Josué 1:9. É um versículo da Bíblia que fala muito comigo. Ele seja forte e corajoso, não tenha medo e não desanime, porque o seu Deus estará sempre contigo. Seja forte e corajoso, não tenha medo. Não ter medo é uma coisa difícil, mas é todos os dias vencer, porque a gente vai ter medo. Mas é vencer. Não desanimar e ser forte e corajoso. Para mim é o permanecer, é o que eu aguento pensando nisso. É isso que me dá forças, isso que me faz motivar a continuar. Ai, que bom, que delícia conversar com você, sabia? Obrigada. Um dia a gente vai sair por outros motivos, não gravação, mas eu quero conversar mais com você, quero te conhecer mais. Tá? Prazer. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi um prazer, viu? Adorei. E bater esse papo. E desculpa te incomodar diretamente no Instagram. Isso, foi ótimo, adorei. Estou feliz de estar aqui conversando com vocês. Beijo. Obrigada, beijo.